aqui no meu horário de descanso para falar com vocês de um achado. Eu achei uma reportagem de 2018 que fala de um estudo que comprova do poder da meditação. Nesse caso, é da meditação transcendental, depois eu explico mais sobre isso, mas pode ser o seu jeito de meditar também, que já tá valendo. Acompanha comigo esse texto. A reportagem é da revista Planeta e ela foi publicada em 2018 e o título é Paz na Era da Incerteza. Em tempos de governantes se ofendendo mutuamente, ameaças de lançamentos de mísseis nucleares, guerras civis com centenas de milhares de mortos e aquecimento global, é possível pensar em paz? Sempre é, dizem os especialistas. Esse aqui foi da revista na edição número 542, texto do Eduardo Arraia, 5 de 12 de 2018. E aí ele diz que desde 1947, o Boletim de Cientistas Atômicos, que é um painel de especialistas da Universidade de Chicago, nos Estados Unidos, que inclui 15 vencedores do Prêmio Nobel, divulgam o status do relógio do Apocalipse, que é um relógio que diz quanto tempo o ser humano levaria para destruir o planeta. Vê que interessante. Esse relógio, que é o relógio do Apocalipse, ele é um relógio que é ajustado de acordo com a mudança das coisas no planeta. Por exemplo, as mudanças climáticas, o nível de guerra, de violência, aumentando. E diz nesse estudo que em 2018 chegamos ao mesmo nível de insensatez que era vivenciado no período da Guerra Fria, em 1950. Aí ele segue o texto falando que isso é uma coisa que nós vivemos, é uma realidade que nós vivemos, uma realidade baseada em destruição. É isso que ele quer dizer, né? E nesse meio, nessa situação, é possível pensar em paz, porque tem pessoas que ficam descrentes. Então foi feito um estudo. Gente, foi feito um estudo sobre a meditação transcendental. Existem provas de que ainda é melhor você pensar em paz do que acreditar que as coisas vão terminar como estão. Elas podem melhorar. Olha que legal, gente. Eu vou ler para vocês o trecho da pesquisa. Lendo o trecho do livro agora para vocês. Com tanta violência e desalento espalhados pelo globo, é possível pensar em paz neste momento? Não só se pode, como se deve pensar em paz, indicam estudos científicos. A ideia inicial para a realização deste trabalho surgiu com uma afirmação de um guru indiano chamado Mahesh Yogi, criador da meditação transcendental. Maharishi declarou em 1960 que se 1% da população mundial praticasse sua forma de meditação, as guerras desapareceriam da face da Terra. Mas as condições para testar essa afirmação só surgiram por volta de 1974, ou seja, uns 14 anos depois, quando mais de 250 mil norte-americanos já praticavam a meditação transcendental e em muitas pequenas cidades do país, o número desses adeptos atingia 1% da população local. Olha que incrível. Os estudos começaram, então, em 4 cidades com meditadores, focando nos índices como estatísticas de crime, taxas de acidentes e admissões em hospitais, comparados a seguir com os de outras cidades que serviriam como controle. Então, cidades com meditadores, então cidades com praticantes e cidades que não têm o mesmo percentual de praticante, certo? E aí, o que foi visto dentro desse estudo num primeiro momento, tá? Vamos lá. Enquanto as taxas de crimes caíram nas cidades com meditadores, subiram nos demais núcleos urbanos. A redução foi confirmada. O estudo foi então ampliado para 11 cidades com 1% de meditadores e 11 cidades controles, que são as que não têm os meditadores. As primeiras tiveram a taxa de crime reduzida em 16,6%. Olha que incrível, gente. E aí, a outra fase do estudo, eles fizeram com 48 cidades de cada lado, sabe? 48 cidades com meditadores e 48 cidades controles, né? E os resultados foram semelhantes aos abordados nas revistas científicas, né? Os números obtidos foram considerados a evidência de um efeito Maharishi sobre a violência. A partir daí, a pesquisa se diversificou. Um dos resultados mais famosos que se seguiram foi o realizado em 1983, durante a escalada da guerra entre Líbano e Israel. Um grupo de centenas de praticantes de meditação transcendental reuniu-se em Jerusalém para meditar pela paz mundial, com resultados surpreendentes, segundo o físico John Hagelin, não sei como se pronuncia, presidente da Universidade Central Maharishi, nos Estados Unidos. Descobrimos que nos dias em que os grupos de meditadores teve o máximo de participantes e também no dia seguinte a eles,
Os níveis de conflito tiveram redução de 80%. Gente, esses dados, eles comprovam o poder da meditação. Tem gente que não sabe como que vai meditar, a gente fala sobre isso já já. Mas eu queria dizer para vocês que é importante, às vezes, voltar a crer, sabe, que é possível isso acontecer. Olha só o que diz o texto. Os números não foram favoráveis somente nos campos de combate. Os índices de crime, colisões de trânsito, incêndios e outras ocorrências associadas à destruição também caíram durante os períodos de meditação no grupo. Gente, aí o físico, ele concluiu que existem muito mais evidências de que a meditação em grupo pode desativar a guerra como um interruptor de luz do que a aspirina diminuir dores de cabeças. É um fato científico. Vê que coisa incrível. E em 88 eles fizeram outro experimento. Eles começaram a replicar o experimento para ver o que ia dar. E os resultados foram exatamente os mesmos para as cidades que haviam meditadores. Maharishi, né, esse desenvolvedor da meditação transcendental, ele defendia que a forma que ele fazia a prática meditativa era possível obter resultados, mesmo, mas que não era necessário que a pessoa praticasse só a meditação transcendental. Que o fundamental era harmonizar-se consigo mesmo, vibrando organizadamente em sentido da paz, para poder espalhar essa paz pelo mundo. Então, não basta você praticar a meditação só para o seu bem-estar. Se você conseguir praticar a meditação pensando na paz mundial, você consegue fazer a sua parte. Eu tô dizendo isso porque às vezes eu recebo pessoas assim, eu não sei o que está acontecendo, que as pessoas reclamam mais do que agradecem. Assim, parece que é uma coisa normal. Às vezes a gente está numa fila assim, esperando pesar o almoço e alguém reclama, o problema daqui é que demora, a comida é boa, mas demora. Ninguém consegue só agradecer, entende? Tem que reclamar. Isso me fez refletir, né? Assim, quanto tempo que eu passei. Às vezes eu pensava com um pensamento mais pesado, assim, imaginando que eu não ia conseguir realizar determinadas coisas. Ou então, quando eu passo na rua e eu vejo uma cena, assim, miserável, né? Isso me incomoda. E, às vezes, a gente ajuda e não vê as coisas funcionando. Mas por quê? Porque a gente não espera que funcione. Então, se você tem tempo livre para ficar rolando o dedo no celular, se você tem tempo livre para reclamar da vida, se você tem tempo livre para falar mal das pessoas, para ficar deprimida, não tô falando de doença, tô falando daquela pessoa que se deprime porque as coisas não saem do jeito que ela quer, sabe? Se você tem tempo de se apaixonar e ficar que nem uma retardada perdida por aí, você devia ter pelo menos 30 minutos para você meditar. Parece muito, né? Tá bom, vamos tentar 10 então. E mesmo assim você vai dizer que não tem tempo. Você podia mudar o mundo em 10 minutos. Sempre me perguntam como é que eu faço o meu processo meditativo. Eu parei de praticar meditação para me tornar meditação. Então, não tem um dia sequer na minha vida que eu não faça essa reflexão, que eu não faça esse momento de agradecimento, que eu não me torne isso, entende? O tempo todo eu tô agradecendo. E às vezes as coisas vão sair do nosso controle? Sim, vão sair do nosso controle. Mas o que importa é que existe comprovação de que se você alinhar o seu pensamento com o sentimento de paz, não só a sua vida vai fluir, como a vida das pessoas que estão ao seu redor. E somos todos irmãos desse universo, então a vida de todos os seus irmãos vão fluir também. Então não adianta você ficar de um lado da corda achando que você está sendo justa, né, condenando as pessoas, porque na verdade você não tem direito nenhum de condenar. Você não tem direito nenhum nem de sofrer, sabia? Você não tem direito de sofrer, porque se você acordou e tá vendo esse vídeo aqui, é porque você pelo menos tem um celular e tem internet para acessar. Então tira 10 minutos da sua vida e agradece, faz essa tua meditação. Mas teve uma época que era muito difícil para mim sentir gratidão nas coisas. Eu sentia dificuldade em sentir gratidão. Eu não entendia a gratidão. Quando a pessoa dizia assim para mim, agradece, eu dizia, agradecer o que? A merda que eu tô vivendo? Então eu entendo isso. E por entender isso, eu desenvolvi uma forma de fazer as coisas funcionarem na minha cabeça. O que eu faço? No YouTube tem áudios gratuitos de meditação guiada. Então, eu utilizo alguns desses áudios. Eu posso, né, quem quiser me chamar no WhatsApp, eu indico alguns desses. E pelo tempo que aquela meditação ocorre, era o tempo que eu ficava conectada com aquele áudio. Isso começou a me ajudar. E eu fiz isso por 1 ano, 2, 3, e depois eu já não preciso mais. De vez em quando eu coloco, mas eu já não preciso mais, sabe? Já estou à disposição desse processo meditativo e de fazer a minha parte, colaborar a minha parte, não só com o meu pensamento, mas com a minha ação positiva. Então, reforço, se você tem tempo de olhar todos os vídeos do Instagram, você tem 10 minutos para fazer um processo de agradecimento ou ouvir um áudio.
Ah, mas eu não tenho nada pra agradecer porque tá uma merda, não tenho um namorado. Ah, perdi as pessoas que eu amava. Ah, tem, mulher, você sabe por que você tem motivo pra agradecer? Porque você acordou. Ah, eu não queria acordar. Oh, mas Deus dá asa à cobra, viu? Agradece porque acordou, porque tem gente que tá hospitalizado, que tá mal, que tá lascado e não vai ter condições de se levantar para fazer uma caminhada na natureza. Que nem no Rios, você viu o Rios que eu coloquei? 7 hábitos que mudaram a minha vida e podem mudar a sua vida também. E um deles é fazer uma caminhada apreciando a natureza. Isso tem tudo a ver também com o Feng Shui. Quando você se conecta com a natureza, você se revitaliza completamente. E às vezes esse mal-estar que você tá, essa vontade de desaparecer que você tá, é porque você está descoordenada com a natureza. Então experimenta apreciar algo da natureza. Pode ser uma planta, pode ser o rio, pode ser o mar, sabe? Em contato, botar o pé na grama. Experimenta para ver se você não volta ao normal. Volta. Então, resumindo, tira 10 minutos do teu dia de hoje, anota aí 5, 10 coisas que você é grata e vê. Você já pode falar até das coisas que você não recebeu. Você pode fazer assim: eu agradeço por esse sonho realizado, essa bênção concedida. Mesmo que ela não seja realidade agora, ela já é realidade em outra energia, em outra atmosfera. Então, você pode agradecer já sem ter recebido. Ó que legal isso, gente. Eu faço isso direto, sempre funciona. Às vezes a gente vai esquecer, mas vem alguém e lembra a gente, né? Como esse vídeo aqui agora. Então lembra de agradecer. E faz uma prática de atividade física, né? Se você quiser ter uma malhada yoga aqui, tá tudo lá, gratuito. Já tem várias lives para você assistir de 10 minutos para você se exercitar e já pode depois entrar no seu áudio de meditação. Quem quiser áudio, chama no direct ou no WhatsApp que eu faço questão de enviar para você.